Yo nunca estuve en Cuba, yo sé mover las caderas, yo soy de Madureira. Ay, Candelaria. Yo no soporto la vida, mi corazón muy doy, yo voy pra Niterói. Ai, ai. A gente agora vai ter a primeira mesa da parte da tarde, a penúltima mesa dessa jornada, que é a mesa 7, intitulada Diálogos com Gêneros. Eu vou apresentar os três palestrantes para depois eles virem aqui. A primeira é Albert El Duque, da University of Reading, com a comunicação chanchada e espanholada, a dança nacional. Em seguida, o Pedro Lapera, da Biblioteca Nacional, com comédia, melodrama e retórica racial em A Dupla do Barulho, 1953. E, por fim, a Carolina Azevedo de Giacomo, da USP, com os gêneros cinematográficos do primeiro cinema em Circuito de São Gonçalo, filme de Paulino Botelho, de 1909. Então, Albert, por favor. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado à organização também. Me sinto realmente muito honrado de estar aqui. É uma honra, um honor estar entre tantas pesquisas tão rigorosas e com este trabalho tão rigoroso que vocês fazem como arquivo. É realmente invejável e por isso falo isso só para avisar que minha pesquisa, na verdade, não é uma pesquisa muito concluída e nem é uma coisa muito aprofundada. É apenas umas poucas ideias que eu quero, assim, compartilhar com vocês, e acho que tem muita relação com questões faladas na mesa de ontem, na mesa do Fabian, da Silvana e me fugiu outra pessoa, e o Arthur, claro. Acho que tem relação e achei interessante compartilhar estas ideias com vocês. Vamos lá, pode passar a seguinte. Obrigado. Bom, na verdade, esta pesquisa começou como uma pesquisa vinculada à Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, dentro de um projeto de pesquisa sobre o erotismo das atrizes dos cinemas fascistas, na Espanha, na Itália e na Alemanha, durante o período 1939-1945. Lá eu desenvolvi uma pesquisa, junto ao professor Jordi Balló, sobre o erotismo no corpo das cantoras folclóricas. E o que eu vou apresentar agora é um pequeno desdobramento daquela pesquisa, repensando algumas questões dela, em comparação com algumas imagens da chanchada. E esta pesquisa de agora já entraria dentro do projeto do qual faço parte, que é o projeto de Cinema Brasileiro e Intermedialidade, que, como o Samuel falou na comunicação dele hoje de manhã, este projeto desenvolvido em parceria entre a University of Reading e a Universidade Federal de São Carlos. Podem passar. A ideia para pensar a chanchada e a espanholada chegou quando eu encontrei numa biografia de Benito Perojo, um dos principais cineastas espanhóis dos anos 30 e 40, que em 1941 Perojo tinha o projeto de fazer um filme no Brasil com Império Argentina, que era uma das principais cantoras e atrizes do cinema franquista dos primeiros anos, talvez com Carmen Miranda, como coadjuvante da Império Argentina, e com produção da Cifesa, que era a principal empresa produtora da Espanha daquela época. O projeto não foi para frente, mas achei interessante que a possibilidade dele tivesse acontecido,
que alguém tivesse pensado nessa possibilidade de um projeto que vinculasse as cinematografias espanholas e brasileira, a cinematografias espanhola e brasileira. E comecei a pensar, seria possível estabelecer vínculos entre a chanchada, que todos vocês sabem o que é, e a espanholada, que vou apresentar em breve? Eu não tenho dados concretos, e eu não sou uma especialista no assunto, e, na verdade, as espanholadas que eu vou trabalhar são de finais dos anos 30, inícios dos 40, e as chanchadas que eu conheço são já de inícios dos 50. Então, tem essa desfasagem, essa diferença de épocas, que faz que, na verdade, o que eu quero propor é apenas umas ideias a partir das imagens, mas que não tem uma consistência histórica muito forte. Podemos ir ao seguinte. Por espanholada, a espanholada foi um gênero cinematográfico espanhol, um gênero musical, baseado no uso de canções folclóricas em filmes. Normalmente eram comédias ou melodramas que usavam a música e as canções folclóricas dentro das histórias. Foi um gênero que, na verdade, já existia durante a República, durante o período da República, mas que depois da Guerra Civil, em 1939, como o início da ditadura do general Franco, ele foi reforçado e ele foi convertido num gênero central da cinematografia franquista da época. Era um gênero caracterizado pelos números musicais, que teve, pode passar a seguinte, os seus diretores próprios, pessoas tão interessantes quanto Florian Rey e Benito Perojo, e que teve, claro, o seu Star System próprio, pode passar a seguinte, especialmente Império Argentina e Estrellita Castro. Império Argentina, em geral, está mais vinculada a filmes melodramáticos, onde a história, o enredo em geral, é a história de uma mulher entre dois homens. Então, uma mulher que deve tomar uma decisão entre dois homens, ou que, seguindo a ideologia da época, uma mulher que é disputada, quase, por dois homens. E Estrellita Castro, ela geralmente é protagonista de comédias populares, comédias musicais, onde ela é uma mulher de classe humilde, pobre, do povo, que pelas suas virtudes, cantando e dançando, consegue virar uma artista e ascender socialmente. Mas o mais importante das espanholadas, pode passar a seguinte, é a questão do patriotismo, a dimensão patriótica que elas têm, o nacionalismo. Como já falei, existiam espanholadas durante a República. Estes dois cartazes aqui são de espanholadas feitas durante a República, antes do início da Guerra Civil. Mas a ditadura enfatizou todas as questões patrióticas, todas as questões nacionais, todos os elementos regionais. Como fala Jesus González Requena, se passou do vestido regional ao vestido regional, com maiúsculas. Então, os componentes regionais viraram muito mais importantes, viraram muito mais fortes na época do franquismo. Pode passar a seguinte. Essa ideia nacional, muitas vezes, usava Andaluzia, que, como vocês devem saber, é uma região no sul da Espanha, como metáfora, ou metonímia da Espanha. Um dos filmes mais importantes desta época, Suspiros de Espanha, de Benito Perojo, é um filme em que uma cantora de Sevilha viaja para o exterior para virar uma artista importante. Ela viaja para Cuba, onde ela consegue se virar e ser uma artista importante. E o filme tem, como vamos ver depois, um componente muito forte de saudade pela terra, de nostalgia pela Espanha onde ela nasceu e que ela deixou atrás. Pode passar a seguinte. Outras vezes, Espanha é representada a partir de representantes das distintas regiões espanholas,
que inicialmente tem um conflito entre eles por causa de personalidades distintas, de formas distintas de atuar, de culturas um pouco diferentes, mas que finalmente acabam trabalhando juntos, com cordialidade e se ajudando uns aos outros. Por exemplo, o filme Torbellino é um filme com Estrellita Castro, em que ela é uma andaluza muito simpática, muito divertida, muito alegre, que encontra um empresário radiofônico que é basco, então um cara muito sério, muito frio, e eles acabam virando um casal muito feliz. Outra, La Patria Chica, que tem aqui duas imagens, é um filme em que artistas espanhóis andaluzes se encontram em Paris com artistas espanhóis aragoneses. Então, eles têm uma rivalidade, mas acabam atuando todos juntos muito felizes. Então, existe a ideia de que a Espanha tem várias singularidades, mas essas singularidades são sempre apagadas, são sempre, assimiladas, e são sempre domesticadas quase numa ideia de projeto comum. Pode passar a seguinte. Esta questão nacional é muito sublinhada, muito salientada a partir da questão pictórica. Os filmes, às vezes, fazem referência a elementos da cultura espanhola. Por exemplo, o filme Goyescas, de Benito Perojo, faz várias referências quase intermediáticas, né, a vários quadros de Goya. Como podemos ver aqui, pode passar a seguinte. Vemos aqui também, na seguinte, tem referências muito claras aos quadros. Até que nos filmes, pode passar a seguinte, a dimensão pictórica das folclóricas é muito forte. Então, elas muitas vezes aparecem quase desdobradas, elas aparecem divididas entre a sua imagem real e sua imagem pictórica, sua imagem representada. Estrellita Castro, por exemplo, ela é, aqui em Mariquilha Terremoto, ela é pintada, pode passar a seguinte, e em La Patria Chica ela é pintada também. Então, essa questão regional, essa questão do signo regional é muito forte nestes filmes, essa questão do patriotismo é muito forte. E é muito forte, em parte, pode passar a seguinte, também pelas condições de produção desses filmes. Muitos desses filmes, dessas espanholadas, foram produzidas na Alemanha, porque o regime franquista começou a produzir esses filmes quando a guerra ainda não tinha terminado. Então, os estudos de filmagem estavam na zona republicana e os franquistas não tinham acesso a eles. Então, eles precisavam de um lugar para filmar e, como o regime franquista estava alinhado com a Alemanha do Hitler, eles foram filmar em estúdios alemães. Então, eles criaram uma associação, um acordo de produção entre um alemão, Johann Thaer, duas empresas espanholas, Cifesa e U-Films, e Norberto Solinho, que era o representante de Cifesa em La Habana. E qual era o interesse? E eles criaram a Hispano Film Production em Berlim, que foi a empresa produtora de vários desses filmes. E qual era o interesse alemão em produzir filmes folclóricos espanhóis? O interesse alemão é que, naquela época, a Alemanha estava interessada em ampliar o seu mercado na América Latina. A América Latina era um território que comercialmente se resistia aos filmes alemães e que, como todos vocês sabem, e como já foi falado, era um território que estava sob a influência da política de boa vizinhança dos Estados Unidos. Então, Goebbels e o regime nazista tentaram uma determinada aproximação com a América Latina a partir do folclore espanhol. Toda essa história tem muitas lendas ao redor. É uma história que, se vocês têm assistido um filme do Fernando Trueba chamado A Garota dos Meus Sonhos, acho que assim em português, é La Niña de Mis Ojos, La Niña de Tus Ojos em espanhol. É um filme com a Penélope Cruz que fala de toda essa história dos artistas espanhóis indo para a Alemanha. Pode passar a seguinte. Então, podemos ver aqui como tem os filmes, Mariquilha Terremoto, por exemplo, quase todos os técnicos do filme são alemães.
E isso é um estúdio alemão, vocês podem ver, isso é Andaluzia reproduzida como um cartão postal na Alemanha. Então, essa questão latino-americana, pode passar a seguinte, é muito forte também. Nos filmes, podemos encontrar com frequência a presença da América Latina. Às vezes, a América Latina é o lugar onde as artistas espanholas viajam para triunfar. Outras vezes, como acontece, por exemplo, em Bambu, aqui, ó, a América Latina é um lugar onde a artista folclórica está. Então, em Bambu, por exemplo, a artista folclórica, que é Império Argentina, não é uma artista folclórica espanhola, ela é uma artista folclórica cubana. Num livro muito importante sobre as espanholadas, chamado White Gypsies, Eva Butz conta que o cinema desta época usou o arquétipo da mulher cigana para criar uma representação do povo cigano assimilada à cultura fascista espanhola. Então, era essa a ideia. A gente representa os ciganos, mas representa os ciganos embranquecidos, apagando, deixando fora toda a questão dos problemas sociais e todas as rivalidades, os problemas sociais que existiam como os ciganos naquela época. Todas as questões sociais e políticas. Aí, eu acho, ela fala, Eva Butz, ela fala que as mulheres, as cantoras folclóricas representavam este arquétipo. E eu acho que o fato de representar uma mulher latino-americana neste cinema, o fato de fazer que a folclórica seja uma cubana, responde também a mesma ideia, que é a ideia de um outro, uma alteridade, que é distinta, mas nem tanto, e que a gente tem uma assimilada e que forma parte da gente e que a gente pode dominar ela. Obviamente, o cinema franquista era um cinema fortemente pan-hispanista, fortemente imperialista, que, claro, queria transmitir essa ideia que a América Latina faz parte, de algum modo, faz parte da Espanha. Eu queria passar alguns trechos, mas acho que não vou ter tempo e prefiro explicar o que eu pensei sobre a questão da Espanha e da América Latina nestes filmes em relação com a chanchada. Nestes filmes, nas espanholadas, a América Latina é sempre um lugar onde os personagens vão, onde os personagens viajam. A cultura latino-americana não aparece quando o enredo está situado na Espanha. Ela aparece quando os personagens viajam para a América Latina, ou ela aparece até quando as cantoras espanholas viajam para outro lugar e se fantasiam de cubanas, por exemplo. Por exemplo, tem aí em Mariquilla Terremoto, Estrellita Castro está assim, fantasiada quase como uma cantora latino-americana, não sei exatamente de onde, provavelmente cubana. E é uma atuação que ela está fazendo na França. Então, o cinema franquista assumia, permitia essa representação da cultura latino-americana, mas sempre fora da Espanha. Quando eu penso nas chanchadas, pode passar a seguinte. Não, mais uma, por favor. Aqui. Quando eu penso nas chanchadas e na representação da Espanha no cinema brasileiro, não acontece exatamente isso. A Espanha no cinema brasileiro aparecem vários números carnavalescos, como estes que todos vocês vão lembrar, né? O número das touradas em Avisa aos Navegantes, por exemplo, ou o número de touradas em Madrid, em Garota Enxuta. E sempre aparecem integrados ou junto, não integrados, mas junto a outros números musicais de outras histórias, de outras coisas. Então, na verdade, não é que os brasileiros nas chanchadas viajam para a Espanha para encontrar a Espanha, mas eles já trazem a Espanha, eles incorporam a Espanha quase sem sair do Brasil. E aí comecei a pensar que a relação como outro, a relação como estrangeiro nas espanholadas e nas chanchadas
é bem distinta. Nas espanholadas, o outro é sempre um lugar que está fora. Sempre tem essa ideia de fronteira. Enquanto nas chanchadas, o outro é alguém que aparece, que é alguém que é assimilado, que é trazido e que é carnavalizado. E isso fala muito dos dois países, né? Uma coisa são as fronteiras europeias e a distância a respeito ao outro, que é uma distância que infelizmente provoca acontecimentos como o que aconteceu ontem, o outro rejeitado que explode, uma violência terrível, né? E no caso brasileiro, essa cultura externa é assimilada e carnavalizada. Finalmente, pode passar a seguinte, por favor. 2 perguntas finais. Se a gente pega esse sistema, essa simplificação, provavelmente simplificação, de falar que a espanholada funciona como a ideia da fronteira e como a ideia do outro distante, e o cinema brasileiro, a chanchada, funciona como a ideia da integração, da assimilação carnavalesca, minha pergunta seria a seguinte. Primeira pergunta, existe um cinema espanhol que carnavaliza o estrangeiro? Existe. Existe um caso muito claro que eu recomendo a todos aqueles de vocês que não conhecem, que é o filme Bienvenido Mr. Marshall, que é um filme sobre um vilarejo espanhol que espera, que deseja a chegada dos americanos do Plano Marshall para se enriquecer, para ver cumpridos todos os seus desejos. E é um filme que faz uma paródia muito grande da imagem que os espanhóis tinham dos americanos daquela época. E ali faz paródia dos americanos, faz paródia dos espanhóis, uma carnavalização geral, é muito interessante. Essa seria a primeira pergunta. Existe carnavalização no cinema espanhol? Existe. E agora vem minha pergunta para vocês. Existe fronteira no cinema brasileiro? Quando eu falo, é uma pergunta muito grande. O que eu quero dizer é, existem chanchadas onde os personagens viajem para o exterior e se encontrem com o estrangeiro? Ou todas as chanchadas acontecem sempre no Brasil? Porque nas espanholadas é muito frequente ter artistas espanhóis, uma trupe de artistas, uma companhia de artistas que viajam para outro lugar e sentem saudades da sua terra e tudo isso. Mas eu não encontrei, assim, num primeiro levantamento muito superficial que fiz, eu não encontrei chanchadas sobre isso, sobre uma trupe de artistas brasileiros que viajam para outro lugar. Aviso aos navegantes tem, mas é já quando eles estão voltando. Então, minha pergunta para você seria, existe um filme assim? Existe um filme assim? Existe um filme de um grupo de artistas brasileiros que vão para outro lugar? E porque eu, assim, no meu levantamento eu não encontrei. É apenas isso. Eu já falei que seria muito geral, muito superficial, mas eu achei que valia a pena, depois da ótima mesa que a gente teve ontem, colocar também esta questão do cinema espanhol. Muito obrigado. Boa tarde ao público presente. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar por não ter podido participar da programação da jornada, mas a gente lá na Biblioteca Nacional está num momento um pouco complicado administrativamente, então eu precisei me dedicar essa semana às atividades internas. Na verdade, eu apresentei essa proposta, ela se refere a um pedaço muito pequeno de uma pesquisa que eu fiz para a minha tese, e, na verdade, eu não consegui incorporar a dupla do barulho à minha tese. Infelizmente, enfim, por conta de alguns procedimentos internos também daqui da comunicação da UF, enfim. Só que esse material de pesquisa eu tinha reunido, eu achava muito interessante, eu gosto muito do filme como objeto de pesquisa, e eu resolvi transformar essa pesquisa num artigo, que já foi publicado, inclusive, é um artigo que está na Icompós, de 2014, e... Por que, na verdade, tratar de A Dupla do Barulho? Eu vou apresentar o filme minimamente, assim, nem todo mundo, acho que
conhece ou viu o filme, A Dupla do Barulho é o primeiro filme dirigido pelo Carlos Manga, é um filme de 1953. Ele, na verdade, ele tinha como proposta, o Manga, abordar a questão do preconceito racial, e ele, quando ele dava entrevistas sobre o filme, tanto durante o lançamento quanto muitos anos depois, assim, em relação ao próprio filme, ele disse que ele partiu de uma percepção inicial que o Grande Otelo se sentia preterido na dupla com o Oscarito. O Carlos Manga deu essa declaração várias vezes. E, investigando melhor o filme, eu, na verdade, me deparei com várias ideias sobre raça e etnicidade que apareciam no filme. E eu vou falar minimamente qual é o enredo do filme. O enredo, como já diz o título, A Dupla do Barulho, é sobre essa dupla de comediantes e que, na verdade, é formada pelo Oscarito e Grande Otelo no filme. Só que, além da parte cômica, tem uma parte melodramática. Existe, na verdade, uma série de relações amorosas que não são resolvidas ao longo do filme. Na verdade, são 4 personagens principais. O Tonico, que é o próprio Oscarito, a Silvia, que é a Edith Morel, que era uma estrela da Atlântida, a Maria, que é a Mara Abranches, que era uma atriz que também vinha se desenvolvendo, ela tinha uma carreira ligada ao Teatro Experimental do Negro, e ela foi incorporada também à Atlântida. E o Tião, que, no caso, é o Grande Otelo. E, na verdade, existe o Tonico rechaça a Silvia, que rechaça Tião, que rechaça Maria. Então, na verdade, são esses encontros amorosos que não são bem resolvidos até o final do filme. E o filme, na verdade, se passa com os números cômicos, tem uma interrupção dramática, que é a descoberta da impossibilidade do encontro amoroso, quando a Silvia revela que não tem interesse nenhum por Tião, e a partir disso Tião resolve romper com a dupla, e no rompimento com a dupla existe, na verdade, uma série de fatos que levam à consagração de Tonico, que é o Oscarito, e ao ostracismo de Tião, que é o Grande Otelo, até o final reconciliador, no qual os dois se reencontram. Porque, na verdade, eu estou enfatizando a descrição do filme. Eu acho importante também citar que o momento intelectual da época, lembrando que o filme é de 1953, no momento intelectual da época, as ideias de Gilberto Freire já tinham alcançado uma certa legitimidade, ou seja, a gente está no momento em que a noção de democracia racial ela entra, na verdade, com toda a força no panorama intelectual e cultural da época. E o Manga resolve abordar a questão do preconceito racial justamente numa época que, em tese, se falava, na verdade, numa ideia contrária. E a minha questão que eu trabalhei nesse artigo foi: em que medida comédia e melodrama se articulam para apresentar ao espectador uma retórica racial? E o que eu estou chamando de retórica racial, na verdade, é um conjunto de ideias a respeito das relações raciais que o filme vai tocar. E, para ser um pouco didático, eu dividi, na verdade, em 5 ideias mestres que o filme vai tocando. A primeira ideia que o filme fala, assim, o que o filme toca, através da não concretização da relação afetiva entre Silvio e Tião, que, no caso, é o homem negro e a mulher branca. Essa é uma ideia que é uma ideia que foi bastante comum no século XIX e no início do século XX, que é a ideia da miscigenação como perigo. Essa ideia da miscigenação como perigo, ela, na verdade, ela informou muitas práticas sociais do final do século XIX e do início do século XX. E isso vai surgir nessa impossibilidade da relação afetiva. A segunda ideia
que o filme traz, ao longo dessa segunda parte do filme, o Tião é claramente colocado no posto de vilão pelo rompimento da dupla. Aparece ele sendo depreciado pelo diretor da companhia, os jornais aparecem fazendo campanha contra ele, existe uma locução radiofônica relatando o fracasso da carreira dele. E isso, aliado à noção de que essa ruptura se deu a partir de uma revolta com a posição dele na dupla, porque tem uma discussão no filme quando tem esse rompimento, isso, na verdade, é uma outra ideia, que é um estereótipo também caro ao século XIX, que é o estereótipo do perigo negro. O estereótipo do perigo negro, que é um estereótipo que foi trabalhado pela Lilia Schwartz no Espetáculo das Raças e pela Célia Azevedo no Onda Negra, Medo Branco, remetia justamente ao perigo de as massas negras se rebelarem não só contra a escravidão, mas contra o regime republicano. Na verdade, esse estereótipo do perigo negro foi amplamente veiculado pela imprensa no final do século XIX, dentro dessa questão de o que fazer com a população negra nesse regime republicano. E todo o imaginário teratológico de demonização dessas massas e do potencial de revolta dessas massas vai surgir aí. Então, essa segunda ideia. Só que a democracia racial, que é a terceira ideia que eu vou abordar, ela também aparece no filme. Ela aparece num primeiro momento, através da integração entre Tunico e Tião, ao final, tanto durante as séries cômicas, como no final do filme, a questão da reintegração do Tião à dupla. A quarta ideia que surge, justamente, o filme também, antes da decepção do Tião, vai abordar esse amor platônico que o personagem do Grande Otelo vai desenvolver pela Sílvia. Vários momentos cômicos, por exemplo, o Grande Otelo interrompendo a abordagem do diretor da companhia em relação a Sílvia. Existe toda uma série, uma construção dessa relação de afeto em relação ao Tião e à Sílvia. E isso, de uma forma, embora sutil, ela remete a uma ideia de mestiçagem na medida em que ela alavanca a ideia de uma possibilidade de um casal interracial, que embora depois seja frustrada. Então, por isso que eu falo que é só uma ideia de um modo sutil que aparece. E, a meu ver, qual é a ideia que mais se destaca ao longo da Dupla do Barulho? A meu ver, é realmente o ideal de branqueamento. Assim, a centralidade de Tunico nos esquetes cômicos na primeira parte do filme, isso é claramente mostrado. Ironicamente, o próprio filme que aborda a questão do preconceito racial, mas ele apresenta nos créditos iniciais do filme o Oscarito como ator principal. O Grande Otelo aparece junto com os nomes de todos os outros atores. Assim, ou seja, até na apresentação do filme existe uma reposição desse lugar secundário do Grande Otelo na dupla. Assim, E, além de tudo, o Tunico ele é retratado como uma vítima do rompimento com a dupla, ou seja, alguém que poderia ter sido potencialmente prejudicado na sua carreira. E cabe a ele, no final do filme, conceder o perdão. Ou seja, é ele quem encerra o filme. Na verdade, todo o gesto magnânimo, no caso, entre aspas, aqui, do perdão, cabe à figura do comediante branco. E aí eu vou pedir licença só para ler uma parte para vocês, só para sintetizar a minha análise. O uso de oposições para situar trajetórias remete a uma leitura dramática das ações sociais e pode ser visto como uma resposta estética e emocional à instabilidade das posições sociais na modernidade. Além de ser uma chave de leitura para o mundo privado da companhia e de seus integrantes, uma imaginação melodramática, que é um conceito do Peter Brooks,
também acionada de modo a construir as diferentes carreiras artísticas dos comediantes. É possível sublinhar que o filme situa os meios de comunicação massiva, o cinema e o rádio aqui, como agentes estruturantes de carreiras artísticas e como meios que vão tratar diretamente de uma pedagogia das sensações na produção de hierarquias sociais. Lembrando que a noção de pedagogia das sensações é da professora Mariana Baltar e da professora Ana Ene, que também é uma professora daqui da UF. E essa ideia de pedagogia das sensações na produção das hierarquias sociais vai levar justamente ao fato de que o contraste em torno das carreiras do Nico e Tião pode ser interpretado como a dimensão pedagógica do olhar melodramático, uma vez que seria uma punição à revolta de Tião contra seu lugar social. É possível interpretar que a atitude de Tião e a reação provocada por ela operam metonimicamente em relação à posição social da população negra na sociedade brasileira dos anos 1950. Se as estratégias cômicas hierarquizam racialmente, caberá às estratégias melodramáticas ratificar a visão de mundo conservadora. Assim, o comediante negro é reposto ao seu lugar social e a narrativa explora no espectador o medo de alterar, pela revolta, as posições sociais. E só para concluir, já estou terminando, assim, ao contrário do debate acadêmico sobre raça, marcado por critérios racionais e científicos e formado a partir dos alinhamentos e oposições entre diferentes correntes, e aí eu lembro que as 5 principais ideias sobre raça e etnicidade veiculadas pelo filme, elas nasceram de forma a se oporem no contexto acadêmico, só que elas aparecem entrelaçadas pelo filme, justamente porque na cultura de massa são diferentes modos não lineares, assimétricos e mesclando temporalidades em relação a essas ideias. E no caso em questão, que é a Dupla do Barulho, essa obra mostrou-se parcialmente conectada à retórica da mestiçagem do ideal de democracia racial, mas, ao longo da sua narrativa, ideias como o perigo negro e a miscigenação como perigo surgem também na narrativa e o ideal de branqueamento ele é consagrado como a principal ideia dentro dessa grande retórica que o filme trata, como a principal ideia em relação aos personagens. E embora o filme tenha tido a proposta inicial de abordar o tema do preconceito racial, tal fato não impediu que, na articulação entre humor e melodrama, o ideal de branqueamento triunfasse com uma retórica mais presente na narrativa. Isso também, só para também situar, eu também quis abordar a Dupla do Barulho justamente por essa desconexão temporal de algumas ideias que aparecem no filme com o momento em que ele é projetado, para tentar perceber como a cultura de massa ela tem 5 minutos. Ela tem, na verdade, formas diferentes de articulação de ideias e como, na verdade, os gêneros, aqui no caso comédia e melodrama, ele atuam como chaves de leitura na incorporação dessas ideias às obras e aos debates sobre as obras. Bem, eu acabei até falando menos tempo, assim, enfim, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, eu sou a Nina. Eu estou no primeiro ano do mestrado no programa de Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O título do meu projeto é Caminhos Cruzados, o cinema, o automóvel e a rua no Rio de Janeiro, de 1907 a 1911. O meu orientador é o professor Eduardo Moretin. Eu agradeço pelo aceite da minha proposta aos organizadores da primeira jornada, 3 pesquisadores que, cada um em um momento diferente, foram super importantes para a minha trajetória de pesquisa até agora e eu estou super feliz de estar aqui. O meu mestrado, então, é sobre algumas relações entre o cinema e o automóvel. Como a elite carioca do início do século passado se apropriou desses 2 símbolos da modernidade em busca de distinção social.
Como objetos dessa pesquisa, além do filme, sobre o qual eu vou falar hoje, eu estou estudando também, por exemplo, os autotours, que eram salas de cinema que imitavam o interior de automóveis, nas quais os espectadores eram como que passageiros de um passeio de carro. E outros fenômenos nos quais essas duas máquinas, o carro e o cinematógrafo, se encontraram. Então, eu vou falar hoje sobre esse filme, O Circuito de São Gonçalo, que mostra alguns aspectos de uma corrida de automóveis realizada aqui pertinho, 108 anos atrás. Primeiro, eu vou apresentar o filme e mostrar ele para vocês. Depois, eu vou contar um pouco do que eu consegui pensar sobre ele nesse primeiro semestre de pesquisa, passando por diferentes gêneros cinematográficos do primeiro cinema, para a gente se aproximar dessas imagens e poder começar a imaginar a relação entre o filme e seus espectadores, a partir de algumas convenções do cinema daquela época. No dia 19 de setembro de 1909, nas estradas de terra de um município do estado do Rio de Janeiro, uma multidão assistiu a um espetáculo protagonizado pela velocidade e seus possíveis efeitos catastróficos. Era o Circuito de São Gonçalo, primeira corrida automobilística organizada pelo recém-fundado Automóvel Clube do Brasil. O evento foi largamente noticiado na imprensa carioca, que estampou algumas de suas páginas com fotografias que davam a ver diferentes imagens, incluindo o aspecto de carros acidentados. Quase sempre, os artigos publicados na imprensa enfatizaram os perigos que a realização de uma corrida de automóveis podia representar, descrevendo em detalhes as ações que as autoridades planejavam para evitar possíveis desastres. Dentre as precauções, nos locais por onde passariam os carros, o trânsito de outros veículos foi interrompido e o de pedestres desaconselhado. Como esperava-se um grande público, o número de barcas e bondes foi aumentado para facilitar o transporte das pessoas do Rio de Janeiro até a cidade sede do evento. Mas a quantidade de espectadores que realmente compareceu, mesmo sem ter comprado ingresso, uma reportagem contou 5.000 pessoas, o que parece um pouco de exagero, mas enfim, superou as expectativas e parece ter dificultado os planos da Polícia de Niterói e da Prefeitura de São Gonçalo para manter o público só nas arquibancadas. As autoridades certamente se preocuparam muito com os possíveis acidentes automobilísticos, mas não previram a dimensão da multidão, que, desobedecendo à indicação policial, escorreu pelas margens das estradinhas de terra que serviram de pista para a competição. Os filmes realizados no evento foram exibidos em algumas das salas consideradas mais elegantes do Rio e também em São Paulo. O filme que eu vou mostrar para vocês foi realizado pelo operador Paulino Botelho, que com seu irmão Alberto produziam para o cinema Odeon. Alberto Botelho e Francisco Serrador, produtor do filme, inclusive competiram em um dos carros, que inclusive sofreu um acidente durante a corrida. Em quase todos os anúncios que eu encontrei por enquanto nos jornais da época, o filme tem um lugar de destaque, sempre fechando os programas. E ele é comumente divulgado como grande e completo êxito da cinematografia brasileira. Ao que tudo indica, não restou nenhuma cópia desse filme em película. O acesso que a gente tem a ele é por meio do documentário 70 anos de Brasil, da Belle Époque aos nossos dias, feito por Jurandir Noronha em 1972, cujas cópias analógicas, apesar de existirem, estão em estado de degradação. O que resta das imagens, provavelmente as mais antigas do cinema brasileiro que a gente ainda pode ver hoje, são aquelas que Noronha incorporou em seu filme, ao qual tenho acesso só por cópia em DVD, pelo menos por enquanto. Eu vou mostrar as imagens, então, para a gente poder continuar um pouco mais juntos. São 3 minutos e não é improvável que parte do filme original tenha se perdido. Eu vou comentar um pouco durante também, tá? Então, o filme começa com uma panorâmica que nos apresenta as personagens do espetáculo antes da corrida começar. Homens e mulheres circulam entre aqueles que foram os protagonistas do show, os automóveis. As mulheres aparecem dentro dos carros aqui, o que não se repetirá ao longo do curta, já que são os homens que ocupam não só os volantes, como todos os outros espaços. É possível contar nos dedos as pessoas negras em quadro, comumente em mangas de camisa. Mulheres e crianças ficam nas primeiras fileiras, fartamente decoradas com bandeirinhas e brasões do Automóvel Clube. A
partida do número 4, que foi o vencedor, abre a segunda parte do filme. Repara nas câmeras de filmagem que aparecem em cena. Alguns carros acidentados. Repara na galinha e no cachorro que vão aparecer na pista. E um acidente que só não acontece por um triz. Antes de seguir, é importante dizer que eu estou no início do mestrado, então minha análise ainda é bastante especulativa. Eu ainda vou fazer mais pesquisa nos jornais e revistas da época para tentar entender como esses gêneros, esses que eu vou comentar aqui hoje, e outros, como filmes de execução, que eu ainda estou pensando, apareceram aqui no Brasil, tanto em filmes estrangeiros exibidos aqui, como nos filmes nacionais do período. Outra coisa que eu queria dizer é que eu devo muito da minha interpretação desse filme a uma disciplina que eu fiz no semestre passado, lá no programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais, sobre a catástrofe no cinema, com a professora Lúcia Ramos Monteiro. As tomadas panorâmicas e o interesse por cobrir diferentes aspectos do evento aproximam o filme da reportagem, parte do grande grupo das chamadas atualidades. 3 tipos de filmes que eu vou comentar são subgêneros desse grupo maior. Preocupado com temas da realidade. Os filmes locais, os de corrida e os de catástrofe. Os filmes de perseguição, que eram comédias, não fazem parte desse grupo das atualidades, mas eu acho que, mesmo assim, ele pode nos ajudar um pouco a entender mais do circuito de São Gonçalo. Eita. Eu não sei se vocês repararam, mas no começo do filme, uma moça sentada na arquibancada lança olhares para a aglomeração através de um binóculo. Esse instrumento óptico já era um velho conhecido das plateias nas óperas. O gesto da mulher, de escolher e focalizar detalhes da cena, espelha a produção do próprio filme, que, tendo sido projetado logo depois do evento, serviu de palco para a exibição dessa elite. A ideia do filme local, segundo a pesquisadora inglesa Vanessa Tulmin, é que o público paga para ver os seus amigos, vizinhos ou a si mesmos no cinematógrafo. E o gênero pode abranger eventos de diferentes naturezas, em que a encomenda original e a produção estavam em conexão com um espetáculo ou sessão locais, como eventos esportivos. Como atestam a presença do binóculo e a data das primeiras exibições da fita, 2 dias depois da corrida, observar as pessoas presentes parece ter sido uma importante parte desse espetáculo, assim como, posteriormente, ver-se na tela. Mesmo que o carro ainda tenha demorado muitos anos para se popularizar no Brasil, assistia-se naquela época a um grande crescimento no número de veículos desse tipo. Em 1906, por exemplo, já havia 143 automóveis no Rio de Janeiro. 3 anos antes, a prefeitura licenciara apenas 6 carros. Parte da agenda semanal da elite carioca, o curso de carruagens, realizado às quartas-feiras na Avenida Beira-Mar, como diz a minha colega Daniele Carvalho, mobilizava a elite mais ou menos abastada, que se exibia e as suas carruagens e automóveis, muitas vezes alugados para a ocasião. Não é à toa que esses corsos eram constantemente filmados e posteriormente exibidos na cidade, dando aos participantes tanto a função de atores como de espectadores dessas cenas locais.
Na segunda parte do filme, que mostra diferentes competidores pilotando seus carros pela pista, muitos dos elementos em cena lembram uma das primeiras aparições do Vagabundo, personagem de Charlie Chaplin em Kid Auto Races at Venice, ou Corrida de Automóveis para Meninos. Eita, gente. Aqui. Assim como o Circuito de São Gonçalo, o filme americano tem panorâmicas dos espectadores e depois planos da pista de corrida por onde passam as crianças dentro de seus pequenos carros de brinquedo, margeada pela multidão de espectadores e algumas câmeras de filmagem. A graça do curta reside nas atitudes do vagabundo, que busca exibir-se a todo custo, interpondo-se entre a câmera e a corrida. Colocar-se entre as lentes e aquilo que elas focalizavam, acenar ou sorrir para a câmera, atitudes comuns entre aqueles que passavam por filmagens em locais externos, quando exageradas por Chaplin, chamam a atenção justamente para o modo como esse tipo de filme podia servir como uma plataforma de exibição, privilégio daqueles que as câmeras comumente focalizavam. No Brasil, os membros da elite. Eu acho que as semelhanças formais entre o Circuito de São Gonçalo e o filme do Chaplin apontam também para o enquadramento do filme brasileiro nas regras de composição dos filmes de corridas de automóveis, que vinham se estabelecendo, ao que tudo indica, principalmente na França, e que foram parodiados 5 anos depois por Carlitos. Antes do Circuito de São Gonçalo, pelo menos 3 outros filmes sobre o tema haviam passado pelo Rio de Janeiro. O Circuito de Itapecerica, filmado por Antônio Leal, em 1908, sobre a corrida considerada a primeira da América Latina, realizada em São Paulo. O Circuito de Dieppe, produção da Pathé, também de 1908, sobre a segunda corrida realizada nessa cidade de Dieppe, na França. E Circuito de Carrinhos de Mão, também da Pathé, de 1908, que era uma comédia, paródia do Circuito de Dieppe. As notícias dessas competições chegavam aos poucos na imprensa brasileira, que acrescentava colunas sobre automobilismo em suas páginas. O primeiro circuito realizado em Dieppe, em 1907, um ano antes desses filmes que eu acabei de citar, foi bastante divulgado em nossos jornais. Apesar de eu não ter notícia da exibição no Brasil desse filme de 1907, produzido pela Pathé, e tampouco da vinda de seu cartaz de divulgação, vale mencionar que o cartaz, mostra 2 automóveis, um deles arremessando o motorista para fora enquanto atropela um pedestre. A escolha dessa cena para compor o cartaz e com ele atrair o público mostra que tipo de atração buscava-se chamar, né? Eu peço desculpas pela baixa qualidade da imagem, mas eu acho que dá para ver o público amontoado atrás das cercas de madeira que margeiam a estrada. O público parece se acumular nessa curva em S. As dobras da pista, ao mesmo tempo em que são obstáculos perigosos para os carros, são pontos de vista privilegiados para os espectadores. No filme francês, os operadores se posicionaram nas curvas mais fechadas da pista, que tinha formato triangular, para captar as cenas mais dramáticas. Os filmes de corrida automobilísticas costumavam dar acesso a imagens desses pontos perigosos, tanto aos interessados em geral, por serem atrações mais baratas que as próprias corridas, mas também ao público pagante presente nos eventos, que normalmente só via a largada e a chegada, onde eram montadas as arquibancadas. Voltando à segunda parte do filme Circuito de São Gonçalo, na qual aparecem diferentes carros percorrendo as pistas, a repetição da forma dos planos é evidente. Quase todas as vezes, um carro percorre a porção da pista enquadrada pela câmera e desaparece pela lateral do quadro. E aí outro reaparece no plano seguinte, pela lateral oposta da tela, quase que refazendo a trajetória do anterior. Esse tipo de repetição marcou a estrutura de um dos gêneros fílmicos mais populares dos Estados Unidos entre 1903 e 1906. O filme de perseguição. Esses curtas consistiam geralmente em um grupo de pessoas que perseguiam um indivíduo por motivos diversos. Exemplos clássicos são mulheres atrás de um aristocrata solteiro ou policiais atrás de um ladrão. E lidavam justamente com a construção de um espaço imaginário maior que suas partes individuais, mostrada em cada um dos planos. Em nosso filme, também se busca a construção de um espaço maior, o circuito de 72 quilômetros, por meio da união de unidades menores, os planos que mostram as pequenas porções da pista. Nos filmes de perseguição, cada plano começava com o perseguido entrando em quadro por uma das laterais, geralmente ao fundo, e correndo por uma diagonal até desaparecerem seus perseguidores pela lateral oposta, no plano, em primeiro plano.
Apesar de não ser exatamente uma perseguição, mas uma competição automobilística, o tipo de plano escolhido e sua montagem na construção do filme sugerem que, para todo carro que passa, há outro que o segue. Em cada um desses planos, uma cortina de poeira e fumaça, rastro que apaga quase todos os outros elementos em cena, também segue de perto os automóveis. Além da atração presente no próprio movimento ao longo do quadro, nos filmes de perseguição, uma das graças estava em como perseguidos e perseguidores superavam diferentes obstáculos. Aqui não há dúvidas de que os produtores do filme buscaram igualmente enfatizar o aspecto perigoso da corrida ao apontar a câmera para curvas e principalmente uma ponte, que aparece sendo atravessada por 3 carros diferentes em 3 planos seguidos, cada vez mais curtos. A ênfase nas dificuldades do percurso já aparecia naquela época nas imagens ligadas aos transportes modernos, como filmes, claro, mas também cartões postais, nos quais eram comuns as vistas de curvas, pontes, viadutos, passarelas, túneis. A apresentação desses obstáculos parece buscar colocar o observador em contato com a excitação sensorial do tráfego moderno. Na França, foram editados inúmeros postais relacionados a corridas de automóveis, muitas vezes colecionáveis, que davam a ver diferentes pontos da pista das corridas, às vezes retratos de pilotos, etc. Nesse exemplo, ganha destaque uma curva bem fechada, considerada a mais perigosa daquele circuito de 1911. O que nos leva ao último tipo de filme que eu vou comentar hoje, aquele que lidava com a catástrofe. Os acidentes decorrentes da competição, Circuito de São Gonçalo, não foram considerados graves, mas ainda assim ganharam a atenção da imprensa. Um participante teve 3 pneus furados, outro terminou a prova com a carroceria queimada e um rombo no tanque de gasolina. Outro concorrente teve seu carro partido na queda, joelhos e cabeça arranhados, e o chofer que o acompanhava foi arremessado para fora do veículo, ferindo uma das pernas. Todos esses estragos e ferimentos são descritos em diversos jornais depois do circuito. As batidas previstas pelas autoridades parecem ter sido ansiadas pelo público, como nos faz suspeitar uma descrição do comportamento da massa presente no evento. Segundo a Gazeta de Notícias, curiosos aglomeraram-se em um ponto do trajeto, considerado um dos mais perigosos para os automobilistas, para assistir daquele ponto à passagem dos autos. O mesmo artigo enfatiza que choviam comentários sobre desagradáveis sucessos. O acidente causado pelas máquinas modernas e a catástrofe natural são temas frequentes nos primeiros filmes. Nem sempre os cinegrafistas conseguiam captar esse tipo de evento por causa de seu caráter fugidio. Isso levou a muitas encenações de acontecimentos reais, como no filme de Méliès sobre a erupção vulcânica na Martinica de 1902, que representa o evento com o uso de uma maquete. Outra opção era filmar os locais desses eventos depois de sua ocorrência, como é o caso dos vários filmes sobre o terremoto e incêndios de São Francisco, em 1906. O comportamento dos espectadores e a forte presença nas reportagens relacionadas ao Circuito de São Gonçalo, de descrições tanto da prevenção de possíveis desgraças, como dos acidentes efetivamente ocorridos, apontam para uma indissociação entre velocidade e acidente. A atração do espetáculo esteve não só na velocidade das máquinas, mas também em como essa rapidez sugeria seu potencial destrutivo. E os carros, antes potentes, aparentemente indestrutíveis, aparecem agora desfigurados, amassados, despedaçados. A fumaça reaparece, não mais como índice da velocidade, mas como uma espécie de último suspiro do motor que, aos poucos, desiste de funcionar. Dentre os olhos curiosos de homens que rodeiam as máquinas destruídas, a câmera também observa, examinando-as por diferentes pontos de vista. Um homem sorri para nós. O Circuito de São Gonçalo foi uma situação em que a elite pôde não só exibir a si mesma e a seus carros, mas talvez, principalmente, colocá-los em risco. E colocar em risco objetos de valor em nome da diversão pode funcionar como um sinal de distinção social. O choque entre máquina motorizada e paisagem rural, presente em todo o filme, é então enfatizado quando o competidor de número 6 quase atropela um cachorro que sai de quadro segundos antes do carro passar por onde ele caminhava tranquilamente. E a revista Careta, na semana seguinte ao circuito, publicou algumas ilustrações que brincavam com esse encontro das máquinas e do campo. Estou terminando. Nesse exemplo, a legenda nos dá a saber o que um pato diz para os outros. A civilização estende-se até nós. Já não são mais só os patos europeus que passam por esses sustos. O interessante aqui é a relação estabelecida pela charge entre civilização e susto.
que aponta para o duplo aspecto tanto do automóvel como do cinema. Ambas máquinas modernas, o primeiro uniu velocidade e acidente, constituindo perigo real para motoristas, passageiros e passantes, enquanto o segundo ligou movimento e choque, buscando causar nos espectadores alguma excitação sensorial. Ao que parece, a maior parte da imensa multidão que compareceu à corrida não fazia parte do público pagante. Enquanto políticos e membros da elite se concentraram seguros nos camarotes e outras seções da arquibancada, posicionada em frente ao ponto de partida e chegada dos carros, vários grupos de pessoas, provavelmente cidadãos de São Gonçalo e região, caminharam pela estrada de terra que serviu de pista, colocando-se em risco. Assim como os operadores cinematográficos, provavelmente aquelas pessoas foram até lá em busca da possibilidade de presenciar situações de perigo, ou mesmo testemunhar batidas automobilísticas, atração para a qual não era preciso pagar ingresso. Essa busca por imagens catastróficas aponta para uma ambivalência estrutural daquele espetáculo. O acidente, inseparável da velocidade, representa tanto a futilidade da brincadeira dos ricos, como a destruição de um dos mais fortes símbolos de opressão que ganhava espaço nas ruas da cidade. Obrigada. Bem, a gente tem 20 minutos para o debate. Perguntas? Luiz e João aqui. Não, um comentário só para o Pedro é que eu não lembro na época que a gente estava trabalhando, né, na tese, se a gente tinha visto uma coisa que eu vi mais recentemente, que é um material da Atlântida, que agora estava, pelo menos no site oficial da Atlântida, mostrando uma inauguração dos estúdios e projetos de crescimento dos estúdios e tal. E aí tem lá o seu Ribeiro Júnior, com o grupo, né, com o elenco estelar da Atlântida, passeando ali pelos... E, de repente, você tem o Oscarito. Você viu isso? Alguém viu isso? Já viu isso? E aí você... não é nem cinejornal, é material de arquivo da Atlântida mesmo, para divulgação desses projetos e tal. E aí, mais pela frente, assim, bem aqui, claro, nesse elenco multiestelar, está Oscarito e Grande Otelo, fingindo uma briga, um com o outro, ao lado do patrão, entendeu? E aí tem um negócio assim, uma coisa, você vê visivelmente encenado, porque sabe, aquilo ali não é nada espontâneo. Isso me chamou a atenção na época, deve ter uns 3 anos. Eu estava escrevendo exatamente um ensaio nesse livro que está agora, que foi publicado na Inglaterra, que tem um capítulo que se chama exatamente A Dupla do Barulho, Oscarito e Grande Otelo. E ali a partir desse fragmento, eu me pergunto ainda, se essa rivalidade não era exatamente motivada pelo próprio estúdio, a partir de depoimentos de um e de outro, principalmente do Otelo, que sempre se sentiu inferiorizado, né? Ele fala isso várias vezes, sempre se servindo como escada para o Oscarito, entendeu? Mas na medida em que isso está oficialmente fazendo parte de um documento da instituição, no caso da Atlântida, a gente se pergunta se esse tipo de rivalidade não era alimentada exatamente como um dos esquemas do estrelismo, né? Então é só isso, é um comentário. E eu queria saber se isso estava disponível quando esse material foi para a Gama Filho, o material de documentação. Eles construíram um site oficial da Atlântida, acho que foi retirado, www.atlantida.com.br. Você entrava ali, tinha toda a filmografia, vocês conhecem isso, toda a filmografia da Atlântida, filme por filme, trechos críticos, fotografias, e vinha em filme e outros pequenos filmetes, vinha esse negócio aí que me chamou muito a atenção. Verdade, eu peguei aquele material
que eu tinha feito a pesquisa de campo para a tese entre 2008 e 2011, que eu ia às vezes a São Paulo, Cinemateca Brasileira. Então, esse material, pelo que você falou, o acesso foi mais recente também, né? Ah, sim, sim. E, na verdade, eu tive a ideia, falei, não, tem um material bem bacana sobre o filme, eu gosto do filme como objeto, assim, e fiquei um pouco frustrado por não ter... Enfim, você acompanhou mais do que ninguém, né, o processo, né, de não poder ter incorporado o filme ao primeiro capítulo da tese. Aí eu falei, não, mas eu vou transformar isso num artigo, e aí pensei, fiz o dever de casa de selecionar as fontes, assim, até porque assim, eu não fiz nenhuma referência à fonte porque eram só 20 minutos, mas eu tenho várias fontes de críticas, de historiografia, que eu também discuto com elas ao longo do artigo que foi publicado, assim, mas bacana, bom saber disso, e é uma coisa que também me faz pensar, já que estamos tratando de retórica racial, se além dessa rivalidade, como o próprio estilismo à brasileira também não ressalta esse ideal de branqueamento, lembrando o próprio trabalho do Richard Dyer em relação ao cinema hollywoodiano, mas a gente pensar em relação à produção de estrelas do cinema brasileiro, pelos estúdios, no caso dos anos 50. Enfim, só um pensamento assim. Bom, mais uma vez, parabenizar a mesa, né? Excelente mesmo. A minha pergunta, quer dizer, vai para o Albert, né? Não é uma pergunta, na verdade, eu vou tentar... Assim, você fez a pergunta para a gente, né? E, assim, eu achei excelente a pergunta e fiquei pensando e tal. Enfim, não estou tentando responder, mas me enviaram alguns exemplos, né, que eu acho que são interessantes, né? O primeiro que me veio foi o Berlim na Batucada, né, em que há justamente uma situação na qual um gringo, né, um americano, chega e tenta atrair uma moça, né, moradora da favela e tal, do morro, porque quer levar ela para Hollywood, né? Inclusive o namorado dela, que é interpretado pelo Francisco Alves, se opõe, né, e diz não tem que ir para lá, tem que ficar aqui e tal. Então acontece um embate aí que tem um lado nacionalista também um pouco nesse embate, né? Mas acontece que eles de fato vão para Hollywood. Eles são levados lá para Hollywood. E a sequência final é justamente uma sequência musical, carnavalesca, né? Rodada nos estúdios, entre aspas, né? Nos estúdios de Hollywood. O que, no caso, era possível fazer porque bastava você filmar no ambiente de estúdio. Então, ali é dito que é Hollywood, né? Mas é um ambiente que tenta reproduzir um estúdio, quer dizer, que reproduz um estúdio, então, portanto, passa como Hollywood, né? Então, eu acho esse exemplo interessante, porque é um dos raros, pelo menos eu, assim, tentando pensar assim, um dos raros em que, de fato, você tem um deslocamento do personagem para fora, né? Em geral, o cinema brasileiro trabalha muito com uma dualidade, que é tradicional, que é entre campo e cidade, mas dentro do território nacional, né? Agora, esse deslocamento internacional realmente é bem complicado, não é? Mas você tem alguns casos, né? Enfim, tirando assim o fato de tem alguns filmes chanchadas, né? Comédias que se passam, sei lá, em Marte, na Araquilândia, entendeu? Assim, aí são territórios imaginários também, né? Mas, assim, mais, entre aspas, realisticamente falando, me vem esse do Berlim na Batucada, que eu acho um exemplo muito interessante, porque, de fato, ocorre esse deslocamento, né? E talvez uma das razões para que isso não seja muito frequente é justamente a dificuldade de produzir isso, né? Como é que você reproduz, né, sem dinheiro, e se tinha muito pouco dinheiro, né, sobretudo nos anos 40, assim, você tinha uma crise muito grande na produção de filmes aqui no Brasil, como é que você reproduz isso, né? Um exterior, né? Um ambiente exterior. Então, o ambiente cinematográfico de estúdio era muito mais viável de se reproduzir. Aí eu acho que é uma coisa bem interessante e bem pensada do Luiz de Barros, que é o diretor do Berlim na Batucada. Enfim, é mais um
uma tentativa de dialogar a partir da tua pergunta. Não, muito obrigado. Não tenho nada a comentar, assim. Simplesmente isso, você falou que isso acontece no final do filme, né? É a culminação do... nos filmes espanhóis, tem alguns onde isso é a culminação, mas também tem assim, acontece também em media res, né? Não em media res, na metade do filme. E tem também, às vezes eles voltam, sabe? E tem essa coisa do artista do exterior que volta para casa. Suspiros de Espanha, por exemplo, acaba que os vários a Estrellita Castro está triunfando em Cuba. Ela está cantando a canção Suspiros de Espanha. E um cara com um microfone vai passando por todos os personagens. Todos eles cantam um trechinho de Suspiros de Espanha, e no final do filme a câmera se desloca, vai pelos céus, pelos mares, e chega à Espanha, onde as mulheres que estão lavando roupa em Sevilha estão cantando a mesma canção. Então esse movimento, sabe, essa ideia, esse movimento que marca a distância, eu não encontrei ali nas chanchadas, mas agradeço muito, vou procurar esse filme. Obrigado. Vamos fazer 2 perguntas de uma vez, então Samuel e Luciana. 2 perguntas. Aqui. Samuel. Bom, parabéns pela mesa. Eu tenho uma pergunta rápida para o Albert, porque a gente fica pensando na relação dos filmes em relação à música, que é um tema que você tem pesquisado bastante em relação à produção brasileira contemporânea. E aí, eu queria que você comentasse um pouco como eram, enfim, selecionados os números musicais e que tipo de músicas conseguiam se conjugar dentro dessa conexão entre franquismo e nazismo, tendo em vista essa expansão do nazismo para a América Latina. Quer dizer, como é que se concebe uma música dentro desse projeto, né? E para Nina, no caso, assim, só concluindo, na perspectiva da intermedialidade, inclusive, se possível, né? Porque aqui a gente tem essa conexão, por exemplo, muito forte com o rádio, né? Se esse circuito intermediático se colocava de alguma maneira nesse contexto da Espanha. Muito instigante a sua pesquisa, fiquei bem curioso para ter mais dados e informações a respeito. E aí fiquei me perguntando, porque você levantou algumas hipóteses, né? Assim, em relação aos gêneros. Os filmes locais, os filmes de perseguição, filmes de corrida, filmes de catástrofe, como sendo alguma coisa que você está averiguando nas publicações desse período. E aí, nessa perspectiva, assim, qual é, digamos, a amplitude do corpus que está mais ou menos prevista no seu recorte e, ao mesmo tempo, que tipo de referencial está sendo acionado? Ao que parece, aí eu queria saber se é isso mesmo, parece que você está indo por um caminho do Rick Altman, de entender um pouco como, naquele contexto, se compreendia determinado gênero ou não, a exemplo do que, enfim, alguns dos colegas que estão aqui fazem, quer dizer, entender um gênero como ele era compreendido naquela época, naquele contexto específico. Então, eu queria saber se é por aí mesmo, qual é o método que vocês estão utilizando na previsão da pesquisa. Luciana, você faz a pergunta e depois eu venho aqui para a mesa? Obrigada a todos pela mesa, muito boa. Não é uma pergunta, é um comentário para a Nina. Achei maravilhosa a sua exposição, a maneira como você articula essa teoria com a análise fílmica e como você ilumina muito o filme. E fiquei pensando que um conjunto de filmes, já que a gente tem tão poucos filmes disponíveis no cinema brasileiro, um conjunto de filmes interessante com o qual você poderia eventualmente dialogar seria os filmes de chegada de hidroavião, porque também tem essa articulação com um evento de grande público e tem um aspecto de linguagem que sempre me entusiasmou muito nesses filmes, é que a gente vê aquelas cavações, muitas cavações são muito quadradas e muito certinhas, né? Muitas vezes esvaziando o cenário. E nesses filmes de multidão, de evento, a gente tem uma liberdade de câmera maior, né? Uma liberdade de registro que é bem mais estimulante nesse sentido. Então, é uma sugestão de talvez um conjunto de filmes com o qual você possa dialogar, já que tem uns 3 ou 4 disponíveis.
Samuel, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, eu não tenho certeza, mas eu acho que em cada caso era distinto. Então, os filmes tinham tanto canções feitas para o filme, quanto canções que já eram importantes antes. Por exemplo, Suspiros da Espanha é uma canção que já existia, era um passo-doble que já existia. Mas isso seria super interessante e eu gostaria de aprofundar mais nisso. Tem também uma questão do estilo das canções. Elas eram, a Império Argentino e Estrelita Castro, elas eram já muito importantes como cantoras de coplas, antes de virar artistas de cinema. E elas até já tinham feito giras na América Latina. Elas já tinham feito muitas atuações na América Latina antes de virar estrelas de cinema. Então, essa questão da canção e da cantora, que é pré-existente ao filme, é importante. E assim, uma última questão, eu acho que eu precisaria explorar bem quais são exatamente os gêneros, mas eu acho que talvez tenha algum gênero, assim, o bolero, o tango, alguma coisa cantado quando eles estão na Espanha, sem enfatizar muito essa questão latino-americana, que é o que eu falei, que a América Latina está sempre fora, mas seria interessante pesquisar isso, assim. Obrigado. Obrigada, Samuel. Então, o meu corpus, o único filme do meu corpus é esse, né, porque eu estou estudando algumas relações entre cinema e automóvel e me interessa principalmente a questão da exibição e do público e do espectador, tanto como entidade hipotética prevista pelo filme, quanto como sujeitos históricos, enfim. Então, eu tenho alguns objetos que são, além desse filme, as salas de cinema que imitavam o interior de automóveis, e os espectadores eram como passageiros, que eu comentei. E tem também algumas outras coisas, como a Exposição Nacional de 1908, os corsos de carruagens, automóveis, que eu também comentei aqui. Então, são alguns fenômenos, assim, de naturezas bem distintas. Só um deles é um filme. E, na verdade, a questão do gênero não é um foco para mim no meu mestrado. Eu não estou estudando exatamente os gêneros do primeiro cinema. Eu parti, na verdade, para pensar... Eu comecei a pensar os gêneros porque eu pensei, bom, preciso tentar me aproximar desse filme. Como que eu entendo esse filme? E aí eu fui pensando nos tipos de filmes do primeiro cinema. E aí eu parti de uma frase do Charles Musser que diz que os gêneros no primeiro cinema eram muito mais firmes, digamos assim, do que no cinema no que se consolidou nas décadas seguintes. E aí eu fui tentando pensar cada parte desse filminho que eu tenho, o Circuito de São Gonçalo, como que cada parte dele eu poderia tentar me aproximar dessas partes a partir de gêneros. Então, assim, o gênero eu não estou trabalhando exatamente com o Rick Altman, não estou trabalhando com o gênero a partir de uma frase do Musser, mas para tentar entender mesmo. E agora eu estou querendo trabalhar também com filmes de execução, que aparentemente não tem nada a ver, assim, mas pensando numa espécie de desejo do espectador por ver imagens de morte, de destruição, enfim, que eu acho que nesse filme aparece bem presente por causa daquela cena que é bem difícil de ver a galinha passando e o cachorro, tá, mas os carros acidentados acho que são muito fortes, né? Então, eu estou lidando mais com autores do tipo Lynne Kirby, que trata da relação entre o cinema silencioso e o trem, né, a ferrovia. Eu estou sempre preocupada com os transportes. Eu estudava antes o trem, agora estou estudando o automóvel. Então, sei lá, não sei se eu respondi direito, mas... Luciana, obrigada muito pelos comentários. E, na verdade, nunca tinha pensado nessa relação, então só agradeço e vou atrás, com certeza. Porque é um meio de transporte inacessível, né? Você pode trem, carro, depois ir para o avião. Só uma observação, o filme do Chaplin é um dos primeiros falsos documentários que eu conheço. Porque é um falso documentário, é uma comédia que se finge um filme de atualidade sobre corrida. Sheila, a gente já tem 2 perguntas, acho que a gente pode fazer, e se der tempo eu passo para você. A Laila aqui na frente e depois a moça ali atrás. Fazem juntas, a gente volta para cá. Só para o recorte da sua pesquisa é 9/12, né? É 7/11. 7/11. Eu queria entender por que quer dizer, se tem alguma... Porque
porque eu fiquei pensando muito, quer dizer, um outro filme de 1909, são as imagens de família do Aristides Junqueira, né? E é curioso porque eles vão juntando, ele junta várias imagens, começa ali em 1909, vai até 1920, e o automóvel novamente surge. E a gente já conversou sobre isso, como o automóvel surge muito também nos filmes de família. Tem o Domingo na Casa do Vovô, do Antônio Campos também, de 14, que é essa mostração. E eu achei interessante esse pensar, você estava pensando muito esse universo da elite, né? Pensar talvez um conjunto de filmes que trabalham com o gênero da distinção, né? E como o carro é extremamente importante nesse sentido. Então, eu queria só entender se o recorte é por causa do filme de corrida, quer dizer, se existem outros materiais assim no decorrer da... Porque eu fiquei pensando muito nessa a temporalidade de certos gêneros, assim. O filme de família, ele, claro que tem mudanças, mas ele permanece um pouco como um gênero atravessando. Eu fiquei imaginando que talvez a corrida também, né? Fiquei pensando na imagem de Fórmula 1 e a curva, né? Como essa... Bom, estou extrapolando, mas só para entender por que acaba em 11. É por causa do primeiro cinema? É porque... Só para... Só um instantinho. Ali atrás... Carolina, é para você também. Eu vi que você termina a sua fala dizendo que é um esporte fútil. E eu acho que não é saudável você pesquisar uma coisa e ter uma postura negativa diante do seu objeto de estudos. Porque você pode tentar ter um outro recorte, que o carro é tecnologia, é um investimento numa outra inteligência, e não julgar que aquilo é fútil. Porque, assim, eu não acho fútil, e eu acho que atrapalha se você não é generosa com o seu estudo. Só isso. Sheila, é breve seu comentário? Você quer fazer logo? Não, porque... Então, você comenta no café, Nina, porque a gente já estourou o tempo. Já estamos estourando. Obrigada, Laila. Parabéns, faz no microfone. Parabéns à mesa, Nina, encanto. Fala um pouquinho, se você puder, esse que você falou, essas salas que eram virtuais, né? Era um videogame, é isso? Era né? Como é que era? Como eram as viagens de transatlântico e tal, né? Eu me lembrei daquele capítulo que tem na vida, o cinema e a vida do pessoal que ia ver a morgue de Paris, né? Nós estamos no mesmo universo. E aí, quando a Laila falou dos gêneros de distinção, depois tem os aviadores também, né? Tem os filmes. Bom, Luciana já falou disso, né? Mas os aviadores também, que são aqueles, né? São os cavaleiros modernos, né? Então, que é uma continuidade, quer dizer, o avião vai vir um pouco depois, mas está, acho que, no mesmo universo e também com os acidentes, mortes, etc. Rápido, deu certo, tá bom? Fui obediente, Rafael? Só chamou a Laila de Lila, e não dá. Bom, Laila, essa questão do meu recorte temporal é um problema que eu ainda tenho que lidar. 1907 eu escolhi porque é o ano de fundação do Automóvel Clube do Brasil, é o ano que vem para o Brasil esses simuladores de viagem, em 1907, 8, 9, para o Brasil, enfim, para o Rio de Janeiro, né, que é agora o meu foco no mestrado. E aí a data de 11, eu estou ainda tendo que pensar melhor, porque eu coloquei a princípio assim, é a bela época, vamos ali, entendeu, até 1911. E eu estou lidando também com crônicas de cronistas da época, e um deles é o João do Rio, que tem alguns textos sobre automóvel, sobre cinema e automóvel, e ele tem uma crônica que se chama Era do Automóvel, que é de 1911. Eu pensei, até aí, vamos aí, mas assim, sinceramente, eu tenho que pensar melhor. O meu orientador mesmo, Moretinho, nosso orientador, questionou isso já, eu estou tendo que pensar mesmo, se vocês tiverem interesse.
E acho que, para juntar já com a questão da futilidade e da elite, eu estou trabalhando com a elite carioca. A elite carioca, assim como hoje, talvez ainda mais naquela época, é um terror. Então, eu acho que eu não vou conseguir mesmo ser generosa com a elite carioca e eu estou tranquila com relação a isso. Eu acho que... enfim, eu acho que eu tenho muito amor por esses filmes, por esse objeto. Mas o automóvel é mesmo para mim um objeto complexo, porque eu não dirijo, eu não gosto de carros, eu tenho uma relação, eu morro de medo de ser atropelada, e acho que é um terror o trânsito. Uma coisa que me mobilizou para estudar isso é a situação calamitosa que a gente vive hoje no trânsito, na cidade, lá em São Paulo, principalmente, que é onde eu moro, mas enfim. Então acho que realmente a minha generosidade está em outros lugares, eu acho, da pesquisa, não com a elite, exatamente. Mas então acho que pensando nessa coisa do gênero de distinção, acho que é muito legal essa ideia para mim, porque não só com o automóvel, mas com outros objetos ali desse momento, a elite está o tempo todo se diferenciando, marcando a diferença, então acho que, sei lá, comecei a me perder, né, gente, mas valeu. E aí a Sheila falou dos simuladores. Os simuladores de viagem foram o tema da minha iniciação científica, que eu terminei no ano passado, e os simuladores, eles surgiram, assim, para resumir em uma frase, eles surgiram em 1905 nos Estados Unidos, chamavam Hale's Tours and Scenes of the World, e eles imitavam o interior de vagões de trem. E aí eles foram se espalhando pelo mundo, não só imitando o trem, mas também, pelo que eu vi, o interior de navios e de automóveis. Aí aqui no Brasil, o que eu tenho notícia sem ser de cinema, um simulador panorâmico, que eram telas pintadas que passavam por fora das janelas, que era o ferrocarril asiático, era de trem, mas tinha também esses de automóvel, que eram os autotours, que é meio difícil de mapear, saber exatamente quem eram responsáveis por essas atrações, mas passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e tinha não só os fios, né, a tela de cinema era como uma janela posterior do veículo, os espectadores eram como que passageiros de uma viagem ou de um passeio, e tinha também o movimento da sala, efeitos sonoros, às vezes ventiladores para fazer o vento. Então é como um brinquedo de parque de diversões, para fazer uma, né, que você falou, um simulador de viagem ou de passeios. Foi o que a Nina apresentou no Modo de Ver. Você devia ter vindo lá em maio, aqui. Obrigado, gente. A gente vai ter um coffee break e volta para a próxima sessão. Todo mundo leva a vida em una arara.